Qual a diferença entre direito real e direito pessoal? Vou te contar um segredo. E me conta nos comentários se você já pensou isso também, sem me zoar, senão eu te bloqueio, ok? É o seguinte, na faculdade eu achava que direito real era o direito que realmente temos. Ou seja, era o direito concreto, o direito previsto em lei. E que o direito pessoal seria o direito que cada pessoa tinha, como se fosse um tipo de direito particular. Aí, gente, aí caiu essa peste na prova. Estava lá em letras garrafais. Qual a diferença entre direitos reais e direito pessoal ou direitos pessoais? Aí o jumento aqui respondeu o seguinte: direitos reais são os direitos que realmente temos. E direitos pessoais são os direitos que as pessoas têm. Gente, nunca mais tive coragem de olhar na cara do professor. Me tornei uma pessoa traumatizada, uma pessoa infeliz. Então, anota aí. Direito pessoal trata de uma obrigação entre pessoas. Ou, para ficar mais bonito, coloca assim: direito pessoal trata da relação jurídica entre um credor e um devedor, ou uma relação jurídica entre pessoas. Atenção, os conceitos que eu falo aqui é para facilitar o seu entendimento, tá? Se o seu professor passou determinado conceito, segue o conceito dele. E direitos reais? Se você viu o nosso último vídeo, já está cansado de saber que reais vem do latim res, que significa coisas. Cuidado para não confundir com res. Então, direitos reais significa direito das coisas. Mas se você pensar um pouco, vai perceber que é muito estranho falar que coisas têm direitos ou direito das coisas. E você está certo. Na verdade, o direito das coisas trata do direito que as pessoas têm sobre as coisas. Em outras palavras, o direito das coisas trata da relação trata-se da relação jurídica entre pessoas e coisas. Recapitulando, o direito pessoal trata de uma relação jurídica obrigacional em que há um sujeito ativo, o credor, e um sujeito passivo, que é o devedor. Já o direito real trata da relação jurídica de uma pessoa sobre uma coisa. Essa relação é o chamado domínio sobre a coisa. Não esquece, um contrato entre duas pessoas cria uma relação jurídica entre elas, ok? Haverá uma obrigação para cada parte. Então, essa relação jurídica vai ser de direito obrigacional. Ou simplesmente haverá uma relação jurídica obrigacional entre as partes. Qual seria o exemplo de uma relação jurídica entre pessoas e coisas? Ou uma relação de domínio sobre a coisa? Ora, a propriedade é um exemplo clássico de direito real, pois o proprietário é aquele que tem poderes sobre a coisa, podendo fazer com ela o que bem entender. E como você sabe o que é ou não direitos reais ou o que são ou não direitos reais? É fácil. Basta verificar o artigo 1225 do Código Civil. Vejamos o que diz o artigo 1225 do Código Civil. São direitos reais: a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e a laje. É o seguinte, em momento oportuno, falaremos sobre cada um deles. Agora você só precisa saber que só é considerado direitos reais esse rol trazido pelo artigo 1225. Atenção, esse rol é taxativo, também chamado de números clausos. Note que não consta posse no rol dos direitos reais. Então, dizer que a posse é um direito real é uma das pegadinhas mais bobas ou mais recorrentes sobre o tema direitos reais. Anota isso aí.
posse não é direito real. Isso vai cair em alguma prova que você fizer, vai cair isso. E você vai responder que posse não é direito real. Por quê? Se não constar no rol do artigo 1225, não é direito real. É simples assim. Uma outra coisa que você deve saber sobre direitos reais são suas características ou seus princípios. Anota aí. São princípios ou características dos direitos reais: a tipicidade, a taxatividade, a publicidade, a eficácia erga omnes, a inerência ou aderência, a sequela, o absolutismo. Essas são as principais características ou os principais princípios dos direitos reais. Vejamos um a um. Tipicidade. Tipicidade significa que só é direito real o que a lei tipifica como direito real. Taxatividade. Como vimos, o rol dos direitos reais, trazido pelo artigo 1225, é taxativo. É o famoso numerus clausus. Publicidade. Essa característica é própria dos bens imóveis. O registro torna público, por exemplo, a propriedade de um imóvel. Eficácia erga omnes. Significa que os direitos reais são oponíveis a qualquer pessoa, ou seja, contra todos. Inerência ou aderência. Esse princípio ou essa característica estabelece um vínculo entre o sujeito e a coisa. É essa característica que dá ao sujeito o poder de reivindicar a coisa onde quer que ela se encontre, com quem quer que esteja. Sequela é o poder de reivindicar a coisa. Observação: as características erga omnes. A aderência ou inerência. O poder de sequela advém do princípio do absolutismo. Além desses, os direitos reais ainda têm as características da perpetuidade. Significa que a propriedade é um direito perpétuo. Também existe a exclusividade, ou seja, não pode haver dois direitos reais de igual conteúdo sobre a mesma coisa. E desmembramento significa que a propriedade pode ser desmembrada para constituir direitos reais sobre coisas alheias. Como exemplo, temos o usufruto, a superfície e etc. Agora, para ver se você entendeu a coisa e para conferir se este vídeo foi útil para você ou não, vamos resolver algumas questões sobre o assunto. E antes de irmos às questões, o próximo assunto é você quem vai decidir. Quero saber se continuamos com este tema e entramos no estudo da posse ou se entramos no estudo do contrato de corretagem para atender a um pedido de um dos nossos seguidores. Então, aqui você decide entre posse e contrato de corretagem. A votação vale até a meia-noite. Atenção, a votação vale até a meia-noite da sexta-feira, dia 17 de agosto. O link para baixar essas questões estão na descrição do vídeo. Vamos lá, sem maiores delongas. É isso aí, gente. Então vamos à primeira questão. Conforme o disposto no Código Civil de 2002, são elencados de forma taxativa os seguintes direitos reais: a anticrese, o penhor e a hipoteca, a superfície, as servidões e a habitação, a propriedade, o uso e o usufruto, o direito do promitente comprador do imóvel, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso. E aí, qual alternativa aqui está correta? É o seguinte: para responder esta questão, você teria que saber o rol do artigo 1225. Lembra que falamos que os direitos reais são taxativos, só podem ser previstos em lei, são chamados de numerus clausus? Então, é isso aí. Se você decorou o artigo 1225, saberá que todas as questões estão corretas. É isso aí, todas as questões estão corretas e a alternativa correta dessa questão é a letra B de besta. Vamos à próxima questão. Olha, uma questão do CESP, juiz federal. Olha só, se você acertar essa questão, você já pode ser juiz. Veja só, com relação a direitos reais, obrigações e contratos, assinale a opção correta
de acordo com o Código Civil. Letra A. O atual Código Civil consagra a positivação do princípio de que os direitos reais são números clausos, somente podendo ser criados por lei. Então, gente, olha aqui, olha, uma prova para juiz, e olha só a questão que você ia acertar de cara, números clausos. Lembra que a gente falou sobre números clausos? Então, nem vou falar nem vou seguir, nem vou olhar as outras alternativas. Aqui, ó, o atual código consagra a positivação do princípio de que os direitos reais são números clausos, somente podendo ser criados por lei. Lembra da taxatividade, positivação, essas coisas? Então, a alternativa correta da prova para juiz substituto da segunda região é a alternativa, é a letra A de abestado. Viu que a coisa não é tão difícil? Basta estudar. Vamos à próxima questão. São direitos reais, exceto, letra A, a propriedade é direito real, a superfície é direito real. Você viu que é, artigo 1225. O usufruto é direito real? É. O uso é direito real? Está lá no artigo 1225 dizendo que é. A habitação? Também é. O direito do promitente comprador do imóvel é direito real? Sim. Por quê? Porque está lá no artigo 1225. O penhor está no 1225? Tá. A hipoteca está no 1225? Também está. E a anticrese? Também está. Não confunde com anticrise. Né, Zé? E letra D, a posse. A posse está lá no 1225? Hein? A posse, lembra que eu falei? Lembra que eu avisei que sempre perguntam se a posse é direito real ou não? Então, como você sabe que a posse não está lá no rol do artigo 1225, você sabe que a posse não é direito real. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. E as servidões, você sabe que está lá no rol do 1225. Viu, gente? É só estudar. Agora é com você. Na descrição do vídeo, como eu já falei, tem mais questões para você treinar. Baixa lá e sucesso!